Cada vez mais é comum o cancelamento de pedidos pelos clientes na plataforma do iFood. Certamente você já foi impactado negativamente por uma ação de má-fé de algum cliente, ou então você entregou o pedido da forma correta, o seu entregador voltou e jurou de pé juntos que fez a entrega para o seu cliente e você teve o seu pedido cancelado e você teve o seu valor retido e retirado pelo iFood. Se esse problema tem impactado muito os seus negócios, então acompanhe esse vídeo que eu vou mostrar exatamente o que você deve fazer nessas situações e o que o iFood está fazendo para contornar esses problemas. Se você está gostando do conteúdo, se esses conteúdos da Academia Delivery têm te ajudado de alguma forma, então já ativa o sininho para toda vez receber os conteúdos em primeira mão e também compartilhe com aquele seu conhecido dono de restaurante que pode ser influenciado positivamente com os nossos conteúdos. Isso significa o mundo para a gente e nos ajuda a entregar o melhor conteúdo para cada vez mais pessoas. E Fernando, e os cancelamentos? O que eu devo fazer quando eu tenho o meu pedido cancelado e o iFood não aceita de forma nenhuma as minhas contestações? Eu abro chat, eu abro chamado no suporte e o meu valor eu não recebo. O que está acontecendo? Eu entreguei o pedido da maneira correta. Como que a gente pode resolver isso? Recentemente eu participei de um encontro com a equipe de tecnologia do iFood, onde eles tentaram, com alguns influenciadores do mercado, tentaram entender o que poderia estar acontecendo e tentar tirar algumas sugestões para resolver esse problema. Palavras da própria equipe do iFood. Hoje, esses cancelamentos são o maior problema enfrentado pelo iFood. Dentro do iFood hoje eles têm consciência de que essa questão dos cancelamentos é o maior problema e a maior dor a ser resolvida. Então a gente conversou e eu vou trazer alguns dados do que eles passaram para a gente. E isso certamente já está mapeado dentro do iFood e vamos ver aí cenas dos próximos capítulos de como que eles irão solucionar esses casos. Porque certamente esses casos têm sido muito unilateral. Certamente você sabe que todas as vezes que você recebe um cancelamento é muito difícil de você conseguir o reembolso com o iFood e sempre o cliente acaba saindo na vantagem, mesmo que ele não tenha reclamado nas condições corretas ou mesmo que a reclamação que ele tenha feito não seja justa. Então a gente vai ver aqui. Olha só, hoje aqui o maior problema no iFood realmente é essa questão dos cancelamentos. Tem muita gente que faz de má fé, recebe esses produtos, vai lá, come o produto entregue pelo restaurante e depois ainda na cara de pau muitas vezes vai lá e cancela para receber o reembolso. Muitas vezes até um dia, 2 dias depois a plataforma do iFood permite isso. E muitas vezes ele coloca lá só que o alimento estava impróprio para o consumo. Mas espera lá, o que é um alimento impróprio para o consumo? Se eu sou restaurante sério, eu quero ter certeza de que esse meu alimento realmente foi impróprio para o consumo. Eu quero trazer aqui para minha equipe interna analisar, eu quero trazer para minha nutricionista avaliar o porquê que esse alimento estava impróprio para o consumo. O iFood não tem o direito de simplesmente cancelar esse pedido, fazer o reembolso para o cliente e eu, restaurante, acabo ficando com todo o ônus da situação. Então, eu quero analisar. O iFood não deveria, de forma alguma, permitir que esse cancelamento fosse feito de forma unilateral, sem nenhum tipo de contestação por parte dos restaurantes. E esses cancelamentos sempre acontecem ou após o fechamento do restaurante ou um dia depois, que daí o cliente sabe que dificilmente o restaurante vai conseguir reaver este valor. E quando que acontece isso? Que daí o iFood trouxe nessa reunião e eles falaram assim: gente, esse hoje é o nosso maior problema, é a nossa maior dor e a gente quer resolver. Porém, é um caso complexo, é uma situação difícil e ela não vai ser solucionada de maneira simples. Não existe um botão mágico que vai ser apertado. A gente está falando aí de mais de 200 mil entregadores cadastrados na plataforma, a gente está falando de 60 milhões pedidos mês, então a gente está falando de um volume gigantesco e apesar do iFood ser uma plataforma de tecnologia, eles têm que cuidar com todos os passos que eles fazem para resolucionar e solucionar esses problemas. E olha só esses dados aqui, 60% desses casos acontece quando a entrega é própria e não com a logística do iFood. Então, mais da metade dos casos é em casos de quem tem entrega própria. E 42% dos motivos de cancelamento são por motivos de atraso.
Ou seja, muitas vezes aqui ainda, ó, mais da metade dos casos acontece ainda antes do envio do pedido. Então eles conseguiram mapear que geralmente a gente acredita que pode ser por má fé, e tem muito cliente aí picareta, golpista, que consegue fazer isso através da plataforma, mas em quase metade dos casos cancelamentos isso acontece ainda por questões de atraso. E olha só esse dado que interessante, 25% hoje dos estabelecimentos não utiliza e não responde o chat. Todos esses dados aqui são trazidos dessa reunião realizada com a equipe de tecnologia do iFood. Eles abriram aí os dados para a gente para mostrar que isso realmente é um problema com um nível de solução um pouco mais complexo. Então, se 25% dos restaurantes não respondem ao chat, aí está uma excelente oportunidade de você conseguir, às vezes, não ter o cancelamento do seu cliente, que muitas vezes o cliente vai fazer o pedido, vai estar lá em atraso e ele vai acabar cancelando antes mesmo desse pedido sair da sua cozinha. E o cliente, como eu comentei antes, ele consegue cancelar isso até mesmo no dia seguinte. E Fernando, o que eu faço quando eu tiver um pedido aí que foi cancelado pelo cliente, seja de má fé? Eu tenho certeza que realmente eu entreguei na melhor qualidade possível. Eu quero reaver esse dinheiro, porque não é justo. E essa é a maior dor que a gente sente. A gente faz o trabalho, a gente se esforça, tenta aparecer em mais categorias, a gente tenta contratar os melhores motoboys, treina a nossa equipe, faz tudo, e aí depois o cliente pode cancelar esse pedido e receber o reembolso. E a gente fica com o sentimento de injustiça, e esse é o pior sentimento que a pessoa pode sentir, porque ela sabe que fez um bom trabalho e sabe que teve alguém de má fé aí tentando corromper todo o sistema. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o máximo de informações possíveis, o máximo de controles, fotos, saber exatamente o horário de entrega, utilizar as ferramentas do iFood de despacho, os botões ali de entregue, justamente para você conseguir repassar para o iFood o máximo de informações possíveis e depois, obviamente, abrir chamados com o suporte ou pelo chat do iFood. Somente através do suporte com o chamado desse pedido é que a gente vai conseguir reaver esses valores, e 80% dos casos de cancelamento, quando é com logística do iFood, eles conseguem um reembolso para o restaurante. Sabe por quê? Porque dentro da logística do iFood, o iFood consegue ter informações do pedido. Eles não ficam às escuras. E quando é entrega própria, a gente acaba tendo poucas informações, o iFood acaba tendo poucas informações do que realmente aconteceu. E daí acontece esse fato unilateral, que ele acredita somente naquilo que o cliente final falou. Portanto, é imprescindível que você tenha o máximo de informações possíveis sobre a sua entrega, seja relatos de entrega, seja utilizando o gestor de pedidos do iFood, ou seja, através de controles internos de entrega seu, de despacho, de fotos e de recebimento desse produto, de valores, de nota, de horários e tudo mais. Então, quanto mais informação você tiver para depois conseguir colocar isso no chamado do suporte, mais fácil será o seu reembolso através do iFood. E o que a gente trouxe como possíveis soluções para o iFood que a gente acha justo, né, nesse mercado de restaurantes? O que seria justo realmente a gente entender? Porque a gente tem que ver que tem restaurantes que entregam um bom serviço, com boa qualidade, com excelência, e tem restaurantes também que não entregam um bom produto. Então, como que a gente pode balancear isso? E olhar tanto para o lado dos clientes quanto para o lado dos restaurantes. E as soluções que a gente trouxe foram essas aqui, olha só. Como eu comentei, as soluções são complexas pela falta de informação que o iFood tem. Então, quanto mais informação o estabelecimento conseguir passar para o iFood, melhor. E a gente colocou essa possibilidade do restaurante avaliar o cliente. Se o cliente tem a possibilidade de avaliar o restaurante, nós também podemos colocar uma nota, como já existe no Uber, como existe no Mercado Livre, várias outras empresas já fazem isso. A possibilidade do estabelecimento vendedor avaliar o cliente que está comprando. Assim, ele vai ter também uma nota de reputação. Essa possibilidade também do restaurante contestar esse cancelamento, porque quando a gente recebe um cancelamento no restaurante, simplesmente acontece cancelamento e a gente não tem o que fazer. Então, pelo menos algum local onde o restaurante possa falar: olha, eu quero contestar este cancelamento aqui, e não através do suporte, que muitas vezes não funciona. Então, uma aba específica para contestações de cancelamentos, onde eu posso colocar as minhas provas e dizer que sim, esse produto foi entregue corretamente, nas melhores e perfeitas condições, e é o cliente que está tentando passar um golpe, ou então tentando trazer a má fé aí para esse mercado. Então, essa possibilidade de contestar. Outra solução que nós trouxemos para a equipe do iFood foi
que clientes com cadastros iniciais tenham aí a sua verificação dos dados, CPF, foto e tudo mais, como já acontece hoje nos meios digitais, e também com notas de reputação diferente. Ou seja, um cliente ele pode talvez ter somente 2 cancelamentos por mês, ou então o cliente que tem muitos cancelamentos tem uma nota de reputação muito baixa e ele não vai poder cancelar esses pedidos. Enfim, são maneiras de a gente conseguir também avaliar a pessoa que está sendo lá, porque a oportunidade muitas vezes faz a ocasião de quem está tentando praticar um ato de má fé. Muitas vezes a facilidade com que as pessoas fazem esses cancelamentos é justamente o motivo disso acontecer com tanta recorrência e com tanta frequência. Outra forma aqui é a possibilidade do restaurante poder receber os produtos para análise, porque não faz sentido, já teve até mensagens registradas do iFood, onde o próprio atendente do suporte do iFood falou que pela falta de qualidade do produto, o cliente poderia ficar com o pedido como brinde e ainda iria receber o valor de ressarcimento. Como assim? Quem deu autorização para o iFood de falar em nome do meu estabelecimento? Né? Então existe essa possibilidade do restaurante reaver o pedido. Ok, cancelamentos só serão possíveis desde que o restaurante receba o produto de volta, porque muitas vezes eu quero entregar um novo produto para o meu cliente, muitas vezes eu quero prestar um bom serviço para o meu cliente e se aconteceu alguma coisa de errado, eu quero ir lá e entregar um produto novo para ele, pedir desculpas para ele pelo ocorrido. Só que eu não posso fazer isso se o iFood não me permitir, ou se a plataforma não permitir que eu receba o meu produto errado e entregue um novo para ele. Ou então, um exemplo mais simples que já funciona, por exemplo, em concorrentes como a Rappi, que é o simples código de verificação, a palavra passe, que após o cliente passar essa palavra, não será mais possível cancelar. Isso tudo incide em várias burocracias, e é aí que a gente tem que entender se o iFood está realmente disposto a resolver essa situação, porque isso irá criar, obviamente, uma situação delicada com o cliente final, porque isso vai ter uma burocracia a mais. O cliente vai poder alegar que a bateria dele acabou, que ele não tem a palavra passe porque ele não consegue encontrar no aplicativo, enfim, novos problemas surgirão dessas soluções aqui e isso tudo causará uma burocracia a mais com os clientes. Por isso que o iFood tem que estar disposto a solucionar esses casos com todas essas opções e possibilidades que nós já apresentamos e todas elas que eu citei aqui foram mapeadas pela equipe de tecnologia do iFood. E qual que é o posicionamento do iFood em relação a tudo isso que eu falei aqui? O iFood já tem previsão de testes para abril de 2022 agora, dessas novas funcionalidades, como por exemplo, criar no gestor de pedidos mais um botão com o comprometimento do restaurante em casos de atraso. Ou seja, se o pedido estiver atrasado, o restaurante vai ter a possibilidade de clicar no botão e avisar, estamos atrasados, estamos cientes, mas o produto já está saindo. Isso talvez evite aí a maioria dos cancelamentos, que é pelo motivo de atraso. Esse é um dos formatos aí de teste que o iFood vem fazendo e também eles precisam muito cuidar com procedimentos legais, tanto do lado dos restaurantes quanto dos lados dos clientes. Por isso que é tão complexa essa solução. Tudo isso aqui, o posicionamento do iFood, ele é muito interessante na minha visão, porque é uma das únicas empresas hoje que eu conheço que está juntando muitas pessoas do mercado para tentar achar soluções viáveis e possíveis para os problemas. A iniciativa do iFood de reunir vários influenciadores e vários donos de restaurantes justamente para tentar encontrar a melhor solução que equilibre os dois lados é para mim já um posicionamento correto da empresa e é uma tentativa de contornar todas as situações. Enquanto isso não acontece, muitos restaurantes utilizam a própria plataforma do Reclame Aqui para solucionar esses casos, que muitas vezes quando você recebe o cancelamento e coloca lá no Reclame Aqui, você acaba tendo reembolso. E isso foi até uma pergunta que eu mesmo fiz lá ontem nessa reunião. Eu perguntei por que no suporte do iFood eu não consigo e no Reclame Aqui eu recebo reembolso. Enfim, nós estamos tentando de todos os lados, a gente não tenta passar a mão na cabeça do iFood e da mesma forma eu tento também não entender somente um lado. A gente tenta equilibrar as duas pontas para tentar achar a melhor solução. Porque hoje o iFood representa sim muito do mercado, tem mais de 80% do mercado, é uma plataforma extremamente relevante que conta aí com muitas pessoas que dependem dessa plataforma e muitas vezes esses cancelamentos são injustos e prejudicam demais o faturamento e acabam prejudicando
toda uma economia e todas as finanças do mês daquela pessoa que está trabalhando para isso, né? Então é um problema grave, é um problema que tem que ser resolvido. Todas as possibilidades que eu citei aqui foram repassadas para a equipe e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para ver o que o iFood vai resolver de todas as situações. Enquanto isso não acontece, a única forma é reunir o máximo de informações possíveis e abrir quantos chamados for necessário no suporte até alguém entender, desde que seja justo a sua reclamação e a sua contestação. Também tem que ver o outro lado, que muitas vezes tem restaurantes que não estão entregando o melhor dos produtos. Espero ter ajudado você com esse conteúdo. Se você realmente está inserido nesse mercado, então não deixe de se inscrever aqui no canal, porque toda semana a gente passa conteúdos relevantes como esse aqui. E eu já peço que você ative a notificação aqui e envie para o máximo de pessoas esse conteúdo, que vai nos ajudar o mundo a entregar o melhor conteúdo toda semana para você. Um abraço e até a próxima semana.